Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Corinthians 2, Flamengo 1. Ô, Tite! Fala, rapaziada do Favela News. E o Tite acaba de dar entrevista, acaba de falar um pouquinho de besteira. Vou deixar aqui pra vocês. Mas antes, você que tá não inscrito aqui no canal, se inscreva pra não tá perdendo nada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia ter jogado... Poderia. Sim. Nós não estamos nos isentando dessa situação. Mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Pelo menos já que vim aqui externar as ideias, né, e buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. Hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, nós teríamos feito mais gols. Com a malemolência, diria Pascoal, né, não vou dizer nhaca, não é isso, mas a tranquilidade que o Flamengo entrou para jogar esse jogo. A impressão que dava, não, hoje eu vou jogar, vou ganhar a hora que eu quiser, eu vou apertar um pouquinho, vou forçar um pouquinho, a hora que eu quiser eu vou tentar jogar. E não foi assim, como o Eugênio falou no começo, né, no destaque do Eugênio, o Corinthians entrou sabendo exatamente o que tinha que fazer. Só queria 30 segundos, eu prometo. Só porque eu acho que não dá para passar isso. E é difícil falar isso, porque outro dia eu falei isso aqui num jogo, que era um jogo do Grêmio, inclusive, e parecia que eu estava falando contra o Grêmio. Mas eu já falei em jogos do Grêmio, em jogos do Palmeiras, em jogos do Flamengo, em jogos do Internacional, de qualquer clube brasileiro. A gente precisa entender que ou a gente zela pelo produto, ou a gente está dando um tiro no pé a cada fim de semana. Flamengo e Corinthians tem que ser uma das, porque a gente fala mais porque envolve as duas maiores torcidas do Brasil, tem que ser uma das maiores propagandas do futebol brasileiro como produto. E não dá para acontecer algumas coisas que aconteceram no jogo. E foi hoje com o Corinthians, do estádio do Corinthians, mas acontece Brasil afora, não é o Corinthians, pelo amor de Deus. Mas não dá para, depois do 2-1, praticamente não teve mais jogo. Aí não dá para assumir gandula. Não dá pro auxiliar do treinador tá peitando bandeira quando de repente a câmera vira, tá o auxiliar do treinador peitando bandeira na lateral do campo. Não dá para os jogadores dos dois times se envolverem numa sucessão de bufetadas na beira do campo, empurra e demonstração de macheza. Palmeiras tem 44, pode mexer ali, indo a 47, mas Botafogo e Fortaleza mantêm suas posições. O Fortaleza um jogo a menos em relação ao Botafogo. O Flamengo se mantém com 44, o São Paulo tem 41 e joga daqui a pouco contra o Fluminense no Maracanã. Cruzeiro foi a 41, completando o G6. E aí o Corinthians, olha lá embaixo, sai momentaneamente da zona do rebaixamento, porque o Fluminense ainda joga, tem 24 pontos. E uma vitória a mais, se o Fluminense empatar o jogo dele, por exemplo, ele também vai aos mesmos 25 pontos do Corinthians. Vitória 22, Cuiabá 21, Atlético Goianiense 18. É a classificação do Campeonato Brasileiro, com Vitória e Vasco, Fluminense, São Paulo, Bragantino e Bahia. Atlético Paranaense, Palmeiras, Juventude e Internacional. Os jogos que vão completar a rodada.